Fala pessoal, muito bom dia, Sniper falando, mais um Giro Cripto, hoje atualizar vocês a respeito do que o Bitcoin está fazendo, as validações, os cenários válidos ou não no intraday, tá? Com movimento de curto prazo. Eu já coloquei para vocês que a gente está mapeando aí a questão dessa queda, né? Se essa queda vai se perdurar por mais tempo ou não, tá? Se já acabou ou não essa queda, se agora a gente vai ter um respiro, enfim. Já aproveita, já deixa seu like, compartilha o conteúdo com quem você assim tem interesse em compartilhar, que você acha esse conteúdo interessante, se inscreve no canal se realmente você vê que esse conteúdo faz sentido para você, tá pessoal? Então se inscreve no canal, ajuda bastante o canal a crescer e eu postar mais vídeos aqui para atualizar vocês referente ao que eu estou vendo no mercado e minha análise referente ao mercado. Bem, muitos analistas acham que esse movimento aqui já acabou. A gente já fez uma onda 5 trucada, ó. Eu só vou atualizar vocês no que a gente estava fazendo anteriormente, a nossa leitura anterior, tá? Para vocês entenderem o contexto aqui, tá? Só um instante. Pronto, a gente acredita que está trabalhando uma onda A ainda, tá? Uma onda A que não foi concluída, né? Qual é o movimento de onda A aqui no macro, né? Para vocês entenderem o contexto. A gente vem no 1, 2, 3, numa 4 e uma 5, tá? Só que essa 5 não terminou. Por que essa 5 não terminou? Porque a gente sabe que aqui, ó, 1, 2, 3, uma 4 complexa e uma 5 depois. Essa 5 é que está o dilema. Porque essa 5 ela pode vir de uma maneira truncada, tá, pessoal? Ela pode vir de uma maneira truncada. De que maneira? Ela pode vir e não fazer um movimento de 5 ondas assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, entendeu? Perdendo esse fundo aqui, porque o movimento de onda 3 foi um movimento muito forte. Normalmente, quando é um movimento de onda 3 muito forte, o preço tende a uma onda 5, a onda 4 tende a trabalhar de uma maneira mais complexa, tá? Dar aquele respiro no mercado e trabalhar por mais tempo aqui, e aí acontecer muitos falsos rompimentos para baixo, para cima, e você achar que a tendência acabou, que agora é alta, tá? Pelo tempo a gente já está chegando num limite de tempo, né? Então eu acredito que essa semana a gente consiga concluir essa onda 4, se não foi concluída ainda, né? Por que eu digo que ainda pode ter sido concluída ou não? Já você vai entender o porquê que eu estou falando isso, tá? A priori, a onda 4 ela trabalha numa complexidade maior, e aqui você tem falsos rompimentos, como eu falei, tá? E uma onda 5 ela pode vir truncada, ela pode vir aqui fazer um movimento de 1, 2, 3, 4, 5, vir aqui capturar esse fundo ou nem capturar esse fundo, e aqui a gente já começar a fazer um movimento de alta, né? Que eu espero fazer um movimento de alta ainda corretivo, tá? Mas por que que eu ainda tá cedo de validar qualquer coisa aqui? Se essa onda 4 aqui acabou, se não acabou, se já tá, a gente já começou agora o movimento de reversão ou não, tá? Como é que eu tô enxergando o mercado? Bem, a gente vai pro 4 horas. O que é que temos aqui no 4 horas, tá? A gente tem uma situação onde a gente consegue fazer uma leitura de um movimento usando Elliott e usando Wyckoff, de que maneira? Até se eu for continuar aqui nessa onda 4, fazer uma leitura de onda 4, o que é que nós temos aqui? Possivelmente, tá, pessoal? Possivelmente. A gente está trabalhando uma complexidade em A, B, C, D e uma E, tá? Uma E não necessariamente ela é obrigada a tocar isso aqui. E quando você tem correções a B, C, D, E, depois da teoria eu consigo colocar depois um conteúdo falando a respeito dessa onda E no fechamento, tá? Essa onda ela pode muitas vezes não tocar essa linha de tendência, pode ultrapassar também, que não tem problema, não invalida a onda E, ela pode nem tocar também, tá? Então existe 3 cenários para a onda E e esse cenário é super possível, tá? Ele nem tocou a linha de tendência devido à fraqueza do movimento de alta, e aí ele já vinha fazendo um movimento aqui, ó, esse movimento aqui que eu tô acompanhando, que é esse movimento aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3. Tá bom? Algumas pessoas vão dizer que esse movimento que a gente fez, se a gente for pegar aqui o gráfico de 2 horas, tá? A gente vai baixar o time frame para entender esse movimento aqui, ó, pessoal. Esse movimento aqui, tá? Baixando o time frame, vou botar aqui numa hora, né? Numa hora fica mais plausível. Tá vendo que é um movimento ainda que não é aquele movimento que convence, sabe? É um movimento que, tipo, cara, ainda a gente tá numa correção ainda, né? Não é aquele movimento de não, eu vou agora para baixo, mas a gente sabe que uma onda 5 depois de um movimento de 3 muito forte e uma onda 4 complexa ainda, a onda 5 ela pode vir trucada, então a gente pode ter um movimento aqui plausível de 5 ondas, né? E muitas as pessoas estão ainda atrelando esse movimento aqui como um movimento de quinta onda já finalizada, e agora a gente está numa possível onda 1, e é possível esse movimento sim, tá? A gente fazer 1, 2, 3, 4, 5, fazer uma onda 1,
depois uma onda 2, e aí vim fazer uma onda 3 lá em cima, né? Só que o grande questão é, eu gosto de trabalhar com cenários de confirmação, tá, pessoal? Cenários de confirmação, nunca com precipitação, porque Elliott, ele vai com uma subjetividade e você consegue, através do volume, através de indicadores, através da teoria de Wyckoff, através do SMC, você consegue validar o movimento de Elliott, porque o Elliott sozinho, puro, você acaba entrando em viés e errando a leitura e fazendo mapeamento, entrando muitas vezes errado no contexto do mercado. Por isso que a gente usa as teorias confluindo, tá? Se a gente for confluir aqui, ó, o Elliott com o Wyckoff, o que a gente tem aqui por Wyckoff, tá, pessoal? Eu não vou deixar aqui muito, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é só para atualizar vocês. O que é que eu tô vendo aqui, ó? Eu tô vendo um preliminar suporte bem aqui trabalhado, tá? Uma tentativa de parada do movimento que não foi suficiente porque o Smart Money queria puxar esse movimento ainda mais para baixo. E aqui a gente fez um sell clímax de compra, a barra de absorção aqui, e a gente concluiu um sell clímax aqui. A gente fez um AR bem aqui, tá? Um rally automático. Tá? Você pode até validar o AR por aqui, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, tá? Eu validar o AR aqui como aqui porque é a mesma região, tá? A gente valida o AR aqui e aqui faz um teste da região de oferta, né? Possivelmente, então você pode somente validar o AR aqui que não tem problema nenhum, tá? A sua leitura não fica inválida por causa disso, tá? Então fez um AR aqui, um rally automático, automaticamente ele fez um movimento de quê? De teste, né, pessoal? Ele voltou para o meio do range para fazer o quê? Um teste de quê? De demanda, para ver se realmente tinha demanda aqui. Normalmente esse teste acontece de que maneira? Ou ele vem mais profundo e faz um teste na região Selic. Para que esse teste, Sniper? É justamente para testar a região de demanda. Se tem comprador aqui nessa região, tá? Deixa eu pegar outra caneta, tá? Porque essa aqui às vezes demora. Houve compradores aqui nessa região. Se houve Pronto, aqui. Se houve compradores nessa região aqui, então a tendência é o que? O preço responder para ver se e ele vai ficar num range de teste, né? Ele vai testar aqui a região de oferta, a região de demanda, região de oferta, região de demanda e vai ver qual é a pressão que está atuando aqui, tanto para cá de oferta como para cá de demanda. E o preço fica em uma região de equilíbrio, ele não sai dessa faixa. Por quê? Aqui é difícil de operar. Por que é difícil de operar aqui, regiões de lateralidade? Você não opera meio de caixote, meio de lateral. O que você opera? Você opera rompimentos, tá? Ou confirmação do rompimento, que normalmente é o pivô de alta, o pivô de baixa, que a gente chama, né? E aí é que você entra com e é que você entra com ou um movimento de SOS, né? Que é o movimento de pivô de alta, ou um falso rompimento, em que ele vem aqui faz um só um UT ou um UTAD, tá bom? E ele vem e faz um pivô de baixa e você entra aqui com confirmação, né? E acaba surfando o movimento de baixa. Então ele não fez nada ainda, pessoal, que me faça validar um possível final de onda 4 complexa. Ainda não, ainda é cedo eu confirmar aqui que já acabou o movimento, já fez uma 5 trucada aqui e aqui agora a gente está no movimento de validação para subir, tá? Por quê? Porque essa onda 4, depois de uma 3 com muito complexa, ela tende a fazer falsos rompimentos. E que rompimento ela fez aqui ainda? Não, ela só fez um falso rompimento aqui, mas isso aqui não quis dizer nada, porque ela não trabalhou a complexidade ainda, ela só foi definir o range para trabalhar sim a complexidade depois desse movimento aqui, pessoal. Tá? Depois que esse movimento aconteceu, esse falso rompimento aconteceu, foi só um falso rompimento, mas ainda não tinha feito a complexidade. Depois que acontece a complexidade, é aí que a gente vai ver falsos rompimentos, tanto para cima quanto para baixo. E essa complexidade pode demorar? Pode. O que acontece? Normalmente quando a gente pega a questão do tempo, pessoal, do tempo a gente vai ver que no tempo, tá, a gente pode já estar trabalhando no final desse movimento de complexo, tá vendo? A gente ainda tem prazo aqui ainda, ó, lá para 1º de março, ainda para trabalhar essa complexidade e concluir de uma maneira tranquila. De que maneira? Da maneira proporcional ao tempo, porque a gente sabe que uma onda ela é proporcional à onda anterior e assim sucessivamente, tá? Essa onda 4 ela pode ser proporcional à onda 3, tá? E em termos de tempo a gente está muito plausível ainda para fazer um movimento tranquilo ainda de curto prazo a ser concluído, tá? Então, basicamente, o que eu estou vendo aqui, tá, pessoal? O que pode acontecer, tá? São cenários que podem estar sendo demonstrados aqui. Isso aqui não ser uma onda 5 e a gente não ter começado um novo movimento, a gente vai ver a partir do momento em que esse rompimento acontecer, com funcionalidade, ó, com volume, ó, tá vendo que a onda ela tá vindo, ó,
crescente, tá? Chegou aqui crescente, mas olha o volume. O volume está sendo decrescente, tá, pessoal? Então isso aqui não tem intenção de romper com força, tem intenção de vir um movimento amarrado. O que que me faz ainda acreditar que esse movimento de onda 4 ainda não acabou? A gente está trabalhando numa complexidade possível falso rompimento, tá? Tomar muito cuidado com essa questão do rompimento, tá? A gente não ter esse rompimento aqui e a galera dizer, não, agora é lua. Você vai ver muito o YouTube falando, agora é lua, e o preço fazer isso aqui, ó. E aí sim uma onda 5 verdadeira, pegando esse fundo aqui, poder acontecer, tá? Não é inválido fazer esse cenário, não. É o cenário que eu estou mais esperando. Não há para deduzir o que o preço vai fazer. A gente só aguarda, pessoal. A gente só espera a validação. Tá? Isso aqui não é adivinhação. Ah, porque o preço vai fazer isso aqui para a gente pegar e fazer, ou então o preço já vem para cá. Isso aqui não é adivinhação, isso aqui é validação. Você só entra em validação. Você olha possíveis movimentos que o preço vai fazer, mas você entra nas validações que o preço lhe dá. Se você se precipita, você começa a errar sua leitura. Então você tem que rever suas leituras. E o Wyckoff, por incrível que pareça, o Wyckoff permite que você faça as releituras do mercado que você está fazendo, tá? Para você não cair em armadilhas, tá? E armadilhas o mercado vai pregar o tempo todo para você, tá? Então a gente está vindo aqui, ó, só para você entender o Wyckoff, ó, um CL Clímax aqui, você tem uma R aqui, você tem um teste aqui, tá? Vai se ter aqui. E aqui você vem validando todo um movimento estrutural ainda interno dessa estrutura aqui, ó, dessa estrutura aqui. E ainda não houve rompimento aqui para me dizer, não, agora acabou o movimento, não, agora a gente pode retornar ao movimento, tá bom? Ainda não aconteceu nada, então a gente só vai aguardar o que o preço vai fazer nas próximas horas, tá bom? Nas próximas horas o que o preço vai fazer. A priori, por Elliott, né? O que é que nós temos aqui? A gente possivelmente fez uma ABCDE em um triângulo, tá? Ou em uma cunha aqui lateral, né? A gente chama de cunha em triângulo, outros chamam de triângulo, tá? Eu costumo dizer que isso aqui é um movimento de ABCDE em triângulo, tá? Não é assimétrico aqui, mas é. E aqui você tem um ABC, uma onda X de ligação. E depois a gente vem com 1, 2, 3, 4, 5, fazendo um movimento de A, ó, de A, um movimento de B, um movimento de B, tá? O movimento de B pode vir para cá, pode parar no meio, enfim, um movimento de B aqui, tá? E depois um movimento de C. E é aqui que a gente vai ver se esse movimento aqui de uma A, B, C, depois de uma X de ligação, que é uma nova correção, né, pessoal? Que é um duplo combo de Elliott, tá? Que conflui com um novo UT aqui, ó, de Wyckoff, ó. Se a gente vir aqui, ó, como eu falei para vocês, o CL Clímax, um AR, tá? Definindo o range, um teste de demanda e de oferta, aí vem um teste aqui, aqui ainda não testou devido à força de oferta que está vindo aqui, e aqui tentando forçar um movimento de ruptura, de captura desse movimento aqui, ó, pessoal, do AR, ó, e ainda não capturou. Se esse movimento vier com intencionalidade, fizer um pivô de alta, a gente já mudou e reverteu, tá? E isso aqui realmente não foi uma onda de ligação, foi uma onda 5 truncada, e aí sim. O que eu não acredito ainda, tá? Pode acontecer, mas eu não acredito. Eu acredito que aqui sim é uma onda X de ligação. A gente está fazendo um novo movimento corretivo de ABC, fazendo o UT aqui, ó, e é aqui que vai determinar. Para ser um UT, isso aqui tem que ser invalidado. Esse volume, essa onda aqui, ela precisa subir sem volume, fraca. Essa onda aqui, tá, pessoal? Essa onda aqui, tá? Ela precisa subir de maneira fraca, tá? E ela está subindo de maneira fraca, porque olha o volume. Tá vendo? Ela tá subindo de maneira fraca, ela vem, houve um choque aqui no curto prazo, houve, mas é o que eu tô te falando, às vezes é um fake choque, tá? É um choque que não é suficiente para você mover toda uma estrutura, ainda não tá, não me dá certeza de movimento ainda. Então normalmente a gente pode fazer uma ABC, fazer um uptrust aqui e aí sim, ó, continuar essa finalizar, né, num duplo combo de Elliott ou ainda continuar a correção, tá? Mas pelo tempo eu acredito que a gente vai fazer mais, a gente ainda tá numa correção de onda X de ligação, fazer um ABC novamente, um uptrust aqui confluir com a teoria de Wyckoff, tá? E aí sim a gente vir romper, fazer o movimento aqui e aí da definição de onda 5 concluída para depois vir o movimento. Tá? A gente tem até dia 1º de março, daqui mais uns 2, 3 dias aí para a gente poder fazer esse movimento e validar. Se isso aqui for o T realmente, tá? Se não for o T, vier com força aqui, subir, fizer com volume, confirmar um volume crescente aqui no rompimento, né? E fizer um pivô de alta aí a gente faz um SOS, né? E aí sim a gente valida o movimento de alta. Tá? Até então é cedo demais para determinar qualquer
qualquer finalização de onda 4 complexa, né? Eu ainda acredito que a gente vá para patamares ainda um pouquinho mais baixos, tá? Se não for, a gente valida essa estrutura aqui em cima e tá tudo certo. De forma posicional, já é interessante, tipo, quem vai surfar movimento de curto prazo, eu já comprei um pouco, tá? Um percentual do meu capital, não sou todo, tá? Porque você não entra em movimentos de onda com todo o seu capital, né? Tem gente que entra, gosta de trabalhar com alto risco, eu gosto de trabalhar com gerenciamento de risco, tá, pessoal? Eu gosto de trabalhar com gerenciamento de risco. Então era isso que eu queria deixar para vocês. Fiquem com Deus. Eu vou atualizar vocês nas próximas horas, nos próximos dias a respeito desse movimento aqui. Acompanha bastante o Bitcoin, tá bom? Beleza, beleza? Valeu, fui!